sou Francis Valad. Bem-vindos ao Holograma Histórico. Episódio 60. Jeová, Javé e os deuses Anunnaki, a verdade oculta. Hoje você vai cruzar novamente uma fronteira que poucos ousam atravessar. Uma linha que separa o dogma da investigação, a crença cega da busca pelo real, a aceitação passiva da vontade de questionar, porque há temas que a maioria evita, assuntos que provocam medo, resistência e, acima de tudo, censura. Este é um deles. Poucos tópicos geram tanta confusão, disputa e distorção quanto a origem do nome de Deus. Jeová, Javé, YW, nomes sagrados, temidos e venerados, mas também mal interpretados, sequestrados e usados para oprimir ou libertar. Você já se perguntou quem foi Jeová? Você já refletiu se Jeová e Javé seriam realmente a mesma entidade? Ou se, por trás dessas designações, se ocultam outros personagens muito mais antigos? Personagens que caminharam entre nós. Personagens que, segundo as tábuas sumérias, não eram deuses espirituais, mas visitantes cósmicos, seres de carne e osso, os Anunnaki, e dentro deles, os protagonistas desta história. Enlil, Enki, Ninurta e Marduk. Nesse episódio vamos fazer aquilo que poucos têm coragem de fazer. Vamos decodificar a verdade por trás da maior confusão teológica da história humana. Vamos mergulhar nos registros arqueológicos, nos relatos antigos, nas conexões culturais e na visão alternativa que os estudiosos independentes apontam há décadas. E vamos responder, com base na investigação séria e na lógica dos fatos. Quem foi Jeová? Quem foi Javé? Qual é a ligação oculta destes nomes com Enlil e Enki? Como Marduk tentou se apropriar desse título sagrado? E por que a história oficial jamais quis que você soubesse disso? Prepara-se para desmontar mitos, para enfrentar verdades incômodas, para acessar uma narrativa que permanece escondida atrás do véu da religião e da política. Aqui, no Holograma Histórico, você já sabe, a única narrativa que importa é a narrativa da verdade. E se você não assistiu os episódios anteriores, saiba que nossos vídeos formam uma sequência que molda a liberdade dos despertos. Se não conhecer as peças anteriores deste grande quebra-cabeça, talvez você não compreenda toda a profundidade deste episódio. Por isso, ao terminar, explore a nossa playlist oficial. Ela é o mapa daquilo que muitos tentam esconder. E agora, respire fundo. Desligue o ruído do mundo exterior, porque o Holograma Histórico vai começar. E o que será revelado, você nunca mais poderá esquecer. Capítulo 1. A origem da confusão. Jeová, Javé e os senhores do céu. A história da humanidade não foi escrita de uma só vez. Ela foi construída em camadas, camadas de verdade, camadas de mito, camadas de manipulação. Em nenhuma outra parte da história, essa sobreposição foi tão profunda quanto na origem do nome de Deus, Jeová, Javé, YW, para bilhões de pessoas. Esses nomes são sinônimos do Criador Supremo do Universo, o Deus único, o Senhor de todas as coisas. Mas para os estudiosos independentes da linhagem Anunnaki, esses nomes não são tão simples. Eles são o eco distante de algo muito mais antigo, muito mais complexo, muito mais oculto. Para entender, precisamos voltar ao berço da civilização. A Suméria, a primeira grande cultura humana, o lugar onde, segundo as próprias tábuas de argila, os senhores do céu e da terra caminharam entre os homens. Os Anunnaki, seres que vieram das estrelas, seres que ensinaram, guiaram, dominaram e puniram. E, entre eles, dois irmãos se destacaram e deram origem ao maior drama cósmico da história antiga: Enlil e Enki. Enlil, o primogênito de Anu, o comandante da missão Anunnaki na Terra, severo, rígido, controlador, conhecido pelos sumérios como o Senhor dos Exércitos, a divindade que exigia obediência total e castigava sem hesitação qualquer transgressão. Enki,
o meio-irmão mais jovem, o mestre da ciência e da engenharia genética, o verdadeiro criador da humanidade, o portador da luz e do conhecimento proibido, a serpente do Éden, mas não como inimiga, e sim como guia, o ser que desafiou Enlil para proteger a humanidade de sua destruição. E aqui nasce o enigma. Com o passar dos séculos, os povos semitas herdaram, adaptaram e deturparam os relatos sumérios. Eles absorveram a memória de ambos os deuses, mas confundiram suas identidades. Ou, em uma hipótese mais ousada, misturaram intencionalmente as duas personalidades para fundir ordem e misericórdia numa única entidade suprema. Na tradição hebraica, YHWH se tornou o tetragrama sagrado, transformado em Jeová no inglês, e em Javé, nas tradições cristãs posteriores, a maioria aceita que sejam apenas variações linguísticas de um único Deus. Mas para quem estudou profundamente as tábuas sumérias, a dúvida permanece. Jeová seria Enlil, o Deus colérico e punitivo do Antigo Testamento? Javé poderia ser a lembrança fragmentada de Enki, o Criador benevolente que se opôs à destruição da humanidade? Os registros oferecem pistas perturbadoras. Para estudiosos como Zecharia Sitchin, Lawrence Gardner e outros que ousaram desafiar a ortodoxia acadêmica, Jeová reflete de forma quase perfeita a personalidade de Enlil, o destruidor de cidades como Sodoma e Gomorra, o ser que se manifestava em trovões e relâmpagos, o Senhor dos Exércitos, que exigia fidelidade total e punição exemplar para os desobedientes. Por outro lado, a tradição esotérica sugere que Javé carrega as marcas do Enki criador, o portador do conhecimento, o instrutor que deu ao homem a capacidade de pensar, criar e evoluir, a serpente do Éden, não como símbolo de maldade, mas de sabedoria e iluminação. Assim se formou a maior confusão da história espiritual da humanidade. 2 nomes, 2 arquétipos, 2 irmãos Anunnaki, cujos destinos e ideologias opostas acabaram fundidos em uma única figura divina, e uma confusão que ainda hoje ecoa, dividindo interpretações, crenças e dogmas em todas as religiões abraâmicas. No holograma histórico, escolhemos mergulhar fundo nesse enigma, não para atacar fé ou crença, mas para apresentar o que os registros antigos ainda sussurram para quem se atreve a ouvir, porque a verdade não teme ser confrontada, ela apenas espera ser redescoberta. Capítulo 2. Enlil, o Senhor dos Exércitos e o Deus do Antigo Testamento. Para compreender a real natureza de Jeová, precisamos antes conhecer profundamente quem foi Enlil. As tábuas sumérias, especialmente as de Nippur, não deixam dúvidas. Enlil era o comandante supremo da missão Anunnaki na Terra, filho primogênito de Anu, o grande rei de Nibiru. Era Enlil quem controlava os destinos das cidades, dos reis e dos povos, não como um criador amoroso, mas como um legislador implacável. Um supervisor rígido que via os humanos como meras ferramentas a serviço dos deuses. As lendas descrevem Enlil como o Senhor do Ar, o Deus invisível, a entidade que dominava os ventos, as tempestades e a atmosfera da Terra. Enlil se mantinha distante da humanidade, intocável, frio, exigia reverência absoluta e obediência cega. Os sumérios relatam que ele não hesitou em decretar o aniquilamento da humanidade quando julgou que os humanos se tornaram numerosos e barulhentos demais. Foi Enlil quem planejou o dilúvio. Foi Enlil quem ordenou o silêncio do caos humano. Foi Enlil quem viu com desprezo a criação híbrida de Enki. No Antigo Testamento, Jeová apresenta uma personalidade quase idêntica. O Deus que aparece em meio a trovões e relâmpagos, que se manifesta em nuvens espessas e fala com voz de trovão, que exige sacrifícios de animais, que destrói cidades inteiras, como Sodoma e Gomorra, sem remorso, que exige a submissão total de Moisés e do povo hebreu, que impõe leis rígidas e punições severas a qualquer desvio. Ambos, Enlil e Jeová, são chamados de Senhor dos Exércitos. Ambos
são temidos por sua ira e sua capacidade de aniquilação. Ambos se relacionam com patriarcas humanos, mas sempre sob condições estritas, ameaças e promessas de destruição, se a obediência for quebrada. Para os estudiosos independentes, isso não é coincidência, é continuidade, é herança cultural, é fusão simbólica de relatos sumérios com a narrativa judaica primitiva. Enlil teria sido a matriz oculta da figura de Jeová, aquele que estabelece pactos sob pena de morte, aquele que exige submissão incondicional, aquele que pune com severidade absoluta qualquer tentativa de desobediência. Mas Enlil nunca foi criador. Ele não deu origem à humanidade. Ele tolerou os humanos, os controlou e sempre os considerou inferiores. Foi o juiz, o regulador, o senhor das proibições. Foi a personificação da disciplina impositiva sobre a terra. Por isso, para muitos estudiosos, a figura severa de Jeová no Antigo Testamento carrega a marca inconfundível de Enlil. No holograma histórico, não emitimos julgamentos morais. O nosso papel é investigar, montar o mosaico que a história convencional tentou desmontar, separar o que foi esquecido, reconstruir o que foi ocultado, porque só conhecendo todas as peças podemos entender o verdadeiro quadro da criação e da manipulação histórica que se seguiu. E Enlil, o Senhor dos Exércitos, é uma peça fundamental desse quebra-cabeça cósmico. Capítulo 3. Enki, o Criador da humanidade e o Senhor oculto. Enquanto Enlil se destacava como o Senhor da disciplina e do rigor, outro personagem fundamental emergia silenciosamente. Enki, o meio-irmão de Enlil, o mestre da ciência, da engenharia genética e da compaixão. Nos registros sumérios, Enki é o grande rebelde, não contra os céus, mas contra o autoritarismo de Enlil. É ele quem rompe o decreto de destruição da humanidade. É ele quem desafia a ordem estabelecida para proteger a semente da vida. As tábuas de Eridu narram em detalhes o ato supremo de rebeldia de Enki. Contra a vontade do Conselho Anunnaki, Enki cria o Adamu, o primeiro ser humano plenamente funcional, um híbrido cuidadosamente elaborado misturando o barro da terra com a essência genética dos próprios Anunnaki. Enki não apenas moldou o corpo do homem, Enki despertou no homem o sopro da consciência, a capacidade de pensar, de criar, de questionar, de evoluir. Foi Enki quem ensinou os humanos a cultivar, a erguer cidades, a dominar o uso do metal, da irrigação, da matemática, da astronomia. E foi Enki quem, ao saber da decisão de Enlil de destruir a humanidade com o dilúvio, instruiu Ziusudra, o Noé sumério, a construir uma arca para preservar a linhagem humana. Enki é chamado de Ea pelos babilônios, Senhor das águas, guardião dos mistérios ocultos. No Egito, o mesmo arquétipo surge como Ptah, o Deus que cria pela palavra, aquele que molda a matéria a partir da vibração sagrada do som. Na tradição acadiana surge como o Anis, o Deus peixe que emerge do mar para ensinar a civilização às tribos humanas primitivas. Em todas essas manifestações, Enki representa o mesmo arquétipo universal, o portador da luz, o doador do conhecimento. A serpente do Éden, não como símbolo de maldade, mas como emissária da sabedoria libertadora, foi Enki quem revelou aos humanos a existência do bem e do mal. Quem permitiu ao ser humano deixar de ser um animal obediente e se tornar um ser pensante. Séculos depois, a figura de Javé, Yahweh, aparece na tradição hebraica. E aqui, os estudiosos da linha Anunnaki enxergam um detalhe perturbador. Muitos acreditam que o Javé original, o Javé mais compassivo e criador, pode ser uma memória fragmentada de Enki, um resquício simbólico do verdadeiro pai da humanidade, que ao longo do tempo foi distorcido e misturado ao arquétipo punitivo de Enlil para formar o Deus único do judaísmo. Essa tese explica a ambiguidade tão evidente do Deus bíblico. Ora age como um juiz severo,
ora como um protetor compassivo, como se duas personalidades completamente diferentes coabitassem na mesma divindade. Para estudiosos independentes, essa fusão foi uma construção cultural, um esforço dos antigos sacerdotes para consolidar fé e poder numa única entidade, uma amálgama de Enlil e Enki em uma só figura, para facilitar o controle do povo, mas as pistas ficaram dispersas em mitos, tradições e simbolismos que, para quem sabe ler, apontam para o Criador oculto, Enki. No holograma histórico, seguimos essas pistas, porque a história verdadeira nunca desaparece. Ela apenas espera ser redescoberta por aqueles que se recusam a aceitar a versão oficial como verdade absoluta, e você faz parte dessa busca. Capítulo 4. Marduk, o deus rebelde e a usurpação do nome sagrado. Se Enlil e Enki travaram a mais antiga disputa sobre o destino da humanidade, uma nova figura surgiria para desafiar a ambos: Marduk, filho primogênito de Enki, herdeiro do conhecimento e da ciência do pai, mas marcado pela ambição de poder absoluto. Marduk cresceu assistindo à rivalidade entre Enki e Enlil. Aprendeu os segredos da genética, da engenharia, da manipulação social e espiritual, mas diferente de seu pai, Marduk não se contentava em ser mentor ou protetor. Marduk desejava ser adorado. Queria ser reconhecido como o único rei dos deuses. Sua revolta começou com o fim da Era Suméria, quando os antigos centros de poder Anunnaki, como Eridu, Nippur e Ur, entraram em declínio. Foi nesse vazio de poder que Marduk viu sua oportunidade. Organizou alianças, formou exércitos de seguidores humanos e Anunnaki dissidentes. Desafiou abertamente a autoridade de Enlil e o Conselho Anunnaki. Desencadeou a mais longa e devastadora guerra de poder registrada nas lendas da Suméria e da Babilônia. Uma guerra que não era apenas militar, mas também simbólica, política, religiosa. Marduk expulsou os oponentes, reinou soberano em Babilônia e autoproclamou-se rei dos deuses, o único digno de ser adorado. Foi chamado de Bel, Senhor, de Baal, o Supremo. Se associou ao Sol, assumindo o título de Shamash, o Sol da Justiça. Em algumas tradições egípcias dissidentes, seu arquétipo foi incorporado à figura de Ra, o deus solar supremo do Egito Antigo. Marduk entendeu o poder do símbolo e deliberadamente misturou em si atributos que antes pertenciam a Enlil e Enki. Apropriou-se da autoridade de Enlil como Senhor dos Exércitos e se declarou também Criador e Protetor, título antes reservado a Enki. Criou, assim, a figura do Deus Supremo Absoluto, não por direito legítimo, mas por conquista e manipulação. E muitos estudiosos apontam que parte da ambiguidade final da figura de Javé carrega, além da fusão de Enlil e Enki, o eco da apropriação simbólica de Marduk, um terceiro elemento oculto, um deus solar rebelde que tentou se elevar acima de todos os demais, que impôs o culto a si mesmo através da imposição, da reinterpretação dos antigos mitos e da distorção da memória coletiva. Para algumas correntes esotéricas, Marduk é o arquétipo universal do usurpador solar, o símbolo do governante que não foi designado pela ordem cósmica original, mas que, por força e astúcia, tomou para si a coroa. Isso explica sua recorrente associação com a luz solar, com o ouro, com o poder imperial absoluto e com o culto centralizado, que em muito se assemelha ao modelo religioso monoteísta posterior. No holograma histórico, desvendamos essa complexa rede de trocas, apropriações e ressignificações, porque sem entender a figura de Marduk, é impossível compreender a distorção total do conceito original de Jeová e Javé. A história oficial sempre tenta simplificar, mas o passado cósmico da Terra foi, na verdade, uma intrincada guerra de linhagens, interesses e poder. E nós estamos aqui para recuperar as peças ocultas desse jogo milenar, uma a uma, sem medo, sem filtros. Capítulo 5.
a herança oculta, a doutrina da pureza e o eco de Enlil nas testemunhas de Jeová. Por vezes, as pistas mais importantes do passado escondem-se no presente, e poucas heranças são tão enigmáticas quanto a doutrina da pureza espiritual de certos grupos religiosos modernos. Entre eles, destaca-se uma organização global, as Testemunhas de Jeová, uma religião conhecida por sua disciplina extrema, por sua separação do mundo externo, por sua recusa em participar de qualquer sistema político ou cultural que não seja o seu. Mas o que poucos imaginam é que, para alguns estudiosos da linha Anunnaki, este comportamento pode não ser apenas uma escolha teológica moderna, pode ser o reflexo inconsciente de um código muito mais antigo, um código herdado da obsessão de Enlil pela pureza de linhagem e separação. As tábuas sumérias são claras. Enlil desprezava os humanos criados por Enki, considerava-os impuros, inferiores, indignos do convívio pleno com os Anunnaki originais, exigia pureza genética em suas linhagens sagradas, criou rígidos sistemas de controle para evitar o cruzamento entre os Anunnaki e os humanos primitivos, exigia lealdade incondicional, proibia alianças com povos exteriores, isolava suas elites espirituais como um povo exclusivo. Agora, transportemos esse padrão para o contexto moderno. As Testemunhas de Jeová se autodefinem como o único povo verdadeiro de Jeová. Desencorajam fortemente casamentos com pessoas fora da organização. Proíbem envolvimento político ou participação em rituais de outras religiões. Evitam datas festivas ou tradições culturais externas. Estabelecem códigos de conduta internos extremamente rígidos. Rejeitam qualquer doutrina que não venha exclusivamente do seu corpo governante centralizado. Vivem, literalmente, como um povo separado, um povo que se considera exclusivo para Deus. Exatamente como Enlil determinava para suas linhagens sacerdotais. As semelhanças são impressionantes e se tornam ainda mais intrigantes quando se considera a doutrina das Testemunhas de Jeová sobre o Armagedon. A crença de que apenas um pequeno número, os 144, será salvo para governar com Cristo. Este conceito remete de forma direta ao padrão elitista de Enlil, que selecionava apenas os dignos para sobreviver ao dilúvio, que sempre manteve o princípio da exclusividade e da eleição restrita. Para a linha investigativa do holograma histórico, essa não é uma acusação, é uma hipótese, uma reflexão, um convite para observar padrões ancestrais, repetindo-se em novas formas. É possível que as Testemunhas de Jeová sejam uma manifestação moderna de um programa arquetípico muito mais antigo, uma memória subconsciente, um eco longínquo das leis severas e separatistas do Senhor dos Exércitos, do Enlil que exigia controle, obediência e pureza absoluta. E assim, talvez sem saber, este grupo moderno esteja perpetuando a mesma lógica de pureza de linhagem e isolamento iniciada há milhares de anos. No holograma histórico, não estamos aqui para atacar crenças ou doutrinas. Estamos aqui para propor perguntas, para expandir possibilidades, para sugerir que os padrões energéticos, culturais e sociais se repetem e que aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir podem reconhecer essas repetições. A religião moderna pode ter esquecido sua origem cósmica, mas os traços permanecem. O padrão de Enlil, o padrão da pureza sagrada, o padrão do isolamento e da separação, uma peça vital que completa o grande mosaico oculto que este episódio está revelando. Capítulo 6. Os nomes de Deus e a manipulação das culturas antigas. A história da humanidade tem um elemento recorrente e silencioso: a manipulação dos nomes sagrados. Desde os primórdios, quem controla o nome de Deus controla os povos, controla sua fé, controla seu comportamento, controla seu destino. Os estudiosos independentes da saga Anunnaki chamam isso de o ciclo da apropriação divina, um padrão que se repete ao longo das eras e nunca foi tão evidente quanto na transformação dos nomes de Enlil e Enki. Nos tempos antigos, Enlil era chamado na Suméria de Enlil,
o Senhor do ar. Mais tarde, foi reverenciado como El pelos cananeus, transformado em Zeus pelos gregos, adorado como Júpiter pelos romanos, e finalmente chamado de Jeová ou Yahweh pelos hebreus. Cada cultura adaptou o nome para a sua própria compreensão espiritual, mas todas mantiveram a essência. O Deus Supremo, legislador, distante, que exige obediência e respeito absoluto. Paralelamente, a memória de Enki foi fragmentada e dispersa. Na Babilônia foi chamado de Ea, o Senhor das águas e do conhecimento. No Egito Antigo, foi adorado como Ptah, o Deus criador que moldava o mundo pela vibração da palavra. Na Acádia, tornou-se Oanes, o Deus peixe que emerge do mar para ensinar a civilização às tribos humanas. Em todas essas manifestações, Enki é sempre o portador da luz, o doador da sabedoria, o libertador oculto. Mas ao longo do tempo, a linha entre esses dois arquétipos se embaralhou. As culturas posteriores misturaram atributos de Enlil e Enki e ainda adicionaram a influência do ambicioso Marduk, que se proclamou Bel e Baal em Babilônia, o Senhor Supremo, o Sol da Justiça, o novo centro de culto absoluto. Essa confusão gerou o maior enigma teológico da história. Quem era o verdadeiro Deus Supremo? Era o severo e colérico Enlil? Era o benevolente e sábio Enki? Ou seria Marduk, o usurpador que tomou para si os símbolos e títulos sagrados? As evidências sugerem que a manipulação dos nomes serviu a um objetivo muito terreno: unificar culturas, facilitar o domínio espiritual e político, consolidar impérios sob a bandeira de um Deus único, ainda que construído a partir da mistura de múltiplos deuses originais. Porque, como diziam os sacerdotes da antiguidade, quem define o nome do Deus define o destino da civilização. E assim foi feito. As tradições judaicas, cristãs e islâmicas herdaram este mosaico distorcido. As escrituras foram adaptadas, editadas, suprimidas. A verdade foi fragmentada, mas as pistas não desapareceram. As tábuas sumérias ainda contam. Os selos da Babilônia ainda mostram os rostos e os símbolos. As tradições orais preservaram detalhes que a história oficial tentou apagar. Para quem sabe ler os sinais, o padrão é claro: existe uma linhagem oculta, uma matriz de seres que caminharam na Terra, que foram chamados de deuses, que moldaram a história humana e que deixaram um legado sutil, invisível, mas profundamente enraizado nas estruturas culturais, sociais e religiosas da humanidade. No holograma histórico, escolhemos seguir essa trilha esquecida, não para impor uma verdade absoluta, mas para dar a você as peças perdidas deste quebra-cabeça e convidar a formar, com liberdade, a sua própria compreensão da verdadeira história da humanidade. Capítulo 7. A fusão dos arquétipos. Quando Enlil, Enki e Marduk viraram um só. Com o passar das eras, as culturas antigas enfrentaram um problema. As memórias da presença dos deuses foram se diluindo. As civilizações ruíram. As tábuas foram enterradas. Os sacerdotes antigos desapareceram. E o conhecimento sobre quem era quem dentro da saga Anunnaki se perdeu para a maioria. Foi neste vácuo que surgiu um fenômeno decisivo: a fusão dos arquétipos, uma amálgama simbólica que misturou três entidades bem distintas em um único conceito de Deus. Enlil, Enki, Marduk, cada um com características muito próprias, cada um com agendas totalmente opostas, mas que, na tradição judaico-cristã, foram involuntariamente fundidos para criar o Deus ambíguo e muitas vezes contraditório que conhecemos hoje. O Enlil, severo e punitivo; o Enki, criador, sábio e protetor; o Marduk solar, dominador e ambicioso. No Antigo Testamento, as marcas dessa fusão são evidentes. Jeová, ora, age como legislador inflexível e colérico, exigindo sacrifícios, impondo guerras, decretando punições implacáveis. Ora aparece como um pai compassivo,
protetor de um povo pequeno e desprezado, oferecendo redenção, orientando e guiando com amor, ora se manifesta como o Deus solar da glória, do esplendor e da majestade imperial, lembrando o estilo de adoração babilônico de Marduk. Para os estudiosos da linha Anunnaki, a explicação é lógica. Não era um único ser, era o reflexo simbólico de 3 seres diferentes, fundidos artificialmente para facilitar a unificação religiosa de povos diversos. Foi uma estratégia genial. Unificar o culto e o poder político sob uma única divindade, eliminação da diversidade de cultos, fim do politeísmo e criação de um Deus único que reunisse todos os atributos desejados pelas autoridades religiosas. O problema? A incoerência interna. Como o mesmo Deus poderia ser ao mesmo tempo infinitamente amoroso e infinitamente vingativo, capaz de ordenar o extermínio de povos inteiros e, ao mesmo tempo, ensinar o amor ao próximo? Essa ambiguidade atormenta teólogos há séculos, mas para quem conhece a origem Anunnaki, tudo se encaixa. Enlil representava a lei, o julgamento e a punição. Enki representava a criação, o conhecimento e a misericórdia. Marduk representava o império, o domínio e a vaidade solar. Juntos, deram origem a um Deus híbrido, um Deus multifacetado, capaz de atender a todas as exigências das religiões que surgiram depois e apagar para sempre a lembrança da verdadeira história. Ou assim pensavam, porque as tábuas resistiram, os registros cuneiformes permaneceram enterrados, esperando ser redescobertos. E hoje, através da arqueologia, da linguística e da investigação esotérica independente, podemos começar a desfazer essa fusão artificial. Podemos devolver a cada personagem o seu verdadeiro papel na história da humanidade. No holograma histórico, essa é uma de nossas maiores missões: separar as peças fundidas, desmontar o mito, revelar o quadro oculto e permitir que você enxergue a verdadeira linhagem cósmica que moldou a nossa civilização, porque só conhecendo o passado oculto é possível compreender o presente e preparar-se para o que ainda está por vir. Capítulo 8: O legado invisível. Como os Anunnaki influenciaram as religiões da Terra. Quando os Anunnaki partiram, algo curioso aconteceu. Eles desapareceram da presença física, mas não da história. Sua influência permaneceu, silenciosa, sutil, mas profundamente enraizada nas civilizações que surgiram após a sua partida. Os estudiosos da linha Anunnaki chamam isso de o legado invisível, um padrão de herança cultural que atravessou povos, continentes e milênios. Por isso, mesmo povos que nunca tiveram contato direto entre si, desenvolveram mitos, ritos e crenças incrivelmente similares. Na Suméria, os Anunnaki eram os senhores do céu e da terra. No Egito, os Netero também eram deuses que vieram do céu. Na Índia Védica, os Devas e Asuras travavam guerras cósmicas pelo controle da humanidade. Na Grécia, os titãs e deuses olímpicos repetiam a mesma dinâmica de poder, rebelião e supremacia. Na Escandinávia, os Aesir e Vanir reproduziam o conflito original entre Enlil, Enki e Marduk. Até as Américas, com os mitos dos Viracocha, Quetzalcóatl e Kukulcã, ecoam a narrativa de entidades celestiais que ensinaram e civilizaram os homens antes de partirem misteriosamente. O padrão sempre se repete: o culto a um Deus supremo e distante, a adoração a deuses solares ou cósmicos, a crença em intermediários divinos ou semideuses que caminharam entre os homens, a ideia da criação do ser humano por entidades celestes, o mito do dilúvio universal, a doutrina do julgamento final, o conceito de um povo escolhido. Esses elementos aparecem repetidamente, adaptados à cultura local, mas com a mesma essência arquetípica, a marca dos Anunnaki. Mesmo quando as religiões atuais tentam negar ou ocultar essa origem, a assinatura permanece, presente nos textos sagrados, escondida em símbolos, codificada em rituais,
disfarçada em mitologias, é como se uma matriz invisível tivesse sido instalada na consciência coletiva da humanidade. Uma matriz que ainda hoje orienta os sistemas de poder, a organização social, os códigos morais, as hierarquias religiosas. As tradições mudaram, as escrituras foram reescritas, as imagens foram alteradas, mas as perguntas fundamentais seguem sem resposta plena. De onde viemos? Quem realmente nos criou? Qual era o propósito oculto da presença Anunnaki na Terra? No holograma histórico, reconhecemos que essas perguntas são legítimas, que elas precisam ser feitas, mesmo quando a resposta oficial tenta silenciar quem as faz. Que o maior ato de coragem intelectual do nosso tempo é questionar as narrativas estabelecidas, porque as pistas estão por toda parte, em pedras esculpidas, em tábuas de argila esquecidas em museus, em textos proibidos, em tradições orais que sobreviveram ao tempo e à tentativa de apagamento sistemático. Pistas que, quando reunidas, apontam para uma verdade muito maior, uma verdade que a história convencional jamais teve interesse em aceitar, mas que sobreviveu, esperando o momento certo para ser redescoberta. Seres chamados de deuses, que vieram, criaram, ensinaram, manipularam e partiram, deixando atrás de si um legado que ainda molda a forma como a humanidade busca respostas no invisível. E nós, aqui no holograma histórico, escolhemos continuar decifrando essa herança esquecida, com respeito, com método e, acima de tudo, com a ousadia de quem sabe que a verdade não pode ser enterrada para sempre. Ela apenas se esconde, aguardando quem tenha coragem suficiente para trazê-la de volta à luz. Capítulo 9. A missão do canal: expor o mosaico oculto da história. Em meio ao caos informacional da era moderna, poucas vozes ousam se erguer para questionar, menos ainda se atrevem a ir além da superfície. A maior parte da humanidade vive anestesiada por versões pré-fabricadas da realidade, versões criadas para confortar, para proteger os sistemas de poder vigentes, para manter as massas no estado de ilusão programada. Foi nesse contexto que nasceu o holograma histórico, para não se curvar diante da conveniência, para não aceitar como definitiva a história moldada por interesses políticos e religiosos, para não temer os temas considerados proibidos pelas academias e pelas instituições religiosas tradicionais. Nossa missão é clara: desmontar as versões oficiais da história quando elas ignoram, ocultam ou distorcem as evidências. Revelar as conexões que a maioria não consegue ou não quer enxergar. Expor o padrão oculto que une mitos, religiões, culturas e civilizações. Oferecer ao público as peças do quebra-cabeça que foram deliberadamente embaralhadas. O tema deste episódio foi, sem dúvida, um dos mais sensíveis e desafiadores que já enfrentamos, porque atinge a essência da fé, o nome sagrado que move bilhões de pessoas em todo o planeta. Jeová, Javé, palavras carregadas de poder, reverência, temor, dogma e tradição, mas que, quando analisadas à luz da saga Anunnaki, revelam um passado oculto, uma origem cósmica, um legado extraterrestre que a história oficial jamais quis admitir. Por trás de Jeová e Javé, escondem-se três protagonistas da mais antiga guerra cósmica da Terra: Enlil, o juiz e comandante severo; Enki, o criador, mentor e protetor da humanidade; Marduk, o rebelde solar que usurpou símbolos para consolidar o seu culto. Três personalidades complexas, três agendas distintas, que, ao longo dos séculos, foram fundidas, mescladas e adaptadas em uma única entidade monoteísta, um Deus híbrido contraditório, capaz de justificar tanto a compaixão quanto a destruição. Ao longo deste episódio, mostramos como os rastros dessa manipulação ainda estão visíveis. Nas tábuas sumérias, conservadas nos museus do mundo, nos relevos da Babilônia, nos mitos da Mesopotâmia, nas tradições religiosas que, mesmo negando,
ainda carregam em suas bases a assinatura dos antigos senhores do céu. No holograma histórico, escolhemos trilhar o caminho mais difícil, o caminho de quem não busca agradar a todos, o caminho de quem não teme a crítica, o ceticismo ou a resistência. Porque ser fiel à busca pela verdade exige coragem, exige independência intelectual e exige respeito absoluto pela capacidade do público de pensar por si mesmo. A verdade não pertence a nenhuma religião, a nenhum governo, a nenhuma academia. Ela pertence ao universo e aguarda pacientemente aqueles que se atrevem a procurá-la sem medo. Nossa missão é continuar expondo o mosaico oculto da história, montando, peça por peça, o verdadeiro retrato da origem da humanidade, oferecendo a você as ferramentas para sair da ilusão programada, para se libertar dos dogmas impostos, para reconstruir o seu próprio entendimento sobre quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Esse é o compromisso do holograma histórico com todos aqueles que nos acompanham e que continuaremos a honrar enquanto houver enigmas a serem desvendados, enquanto houver peças a serem recuperadas, enquanto houver verdade aguardando para ser libertada da escuridão do esquecimento. Capítulo 10. A verdade perdida e a jornada pela redescoberta. O tempo tem um poder implacável. Ele destrói impérios, derruba templos, apaga nomes, silencia sacerdotes. Mas existe algo que o tempo não consegue destruir: a verdade. Ela pode ser enterrada, ocultada, deturpada, esquecida por gerações inteiras, mas nunca aniquilada. A saga de Jeová, Javé e os Anunnaki é uma dessas verdades soterradas pelas areias da história. Por milênios, foi contada e recontada sob novas roupagens, foi moldada para se adequar a novas culturas e interesses políticos, foi editada, censurada, simplificada, fragmentada e finalmente escondida sob o manto da religião dogmática. Mas para aqueles que ousam olhar além das versões oficiais, o rastro ainda existe. As tábuas sumérias continuam a falar. Os relevos da Mesopotâmia continuam a apontar. Os textos antigos continuam a sugerir o que os sacerdotes e historiadores convencionais se recusam a aceitar: que Jeová pode ter sido Enlil, o Senhor severo e controlador; que Javé pode carregar a memória oculta de Enki, o Criador e protetor da humanidade; que Marduk, o filho rebelde, tentou, mesmo sem ser designado, usurpar o trono divino e assumir para si o culto global; que a história da humanidade não é linear, simples ou dogmática, mas é feita de sobreposições, conflitos de linhagens, disputas de poder cósmico e manipulação simbólica. No holograma histórico, nós escolhemos trilhar o caminho da dúvida, do questionamento, da busca incessante, não porque desconfiamos da fé das pessoas, mas porque acreditamos que o verdadeiro despertar só acontece quando nos libertamos das limitações impostas por narrativas incompletas. Porque somente quem ousa perguntar é capaz de encontrar respostas novas. E quem busca, encontra. A verdade ainda está lá, oculta nas pedras dos templos abandonados, guardada nos códigos esquecidos das civilizações antigas, disfarçada nas lendas que atravessaram os oceanos e sobreviveram ao tempo, esperando apenas que alguém decida escavar mais fundo, que tenha coragem de resistir à hipnose cultural programada, que se recuse a aceitar verdades embaladas e vendidas como absolutas. Você que nos acompanha já escolheu esse caminho. Você já deu o primeiro passo ao aceitar, ouvir, refletir e repensar o que acreditava saber. E isso é a essência do despertar. Juntos, mantemos acesa a chama da curiosidade sagrada, a chama da investigação livre, a chama da recusa em aceitar as mentiras convenientes. Enquanto houver enigmas não resolvidos, nós estaremos aqui, investigando, desmontando ilusões, oferecendo novas peças para este gigantesco quebra-cabeça cósmico. A verdade não morre, ela apenas se esconde, e nós, aqui no holograma histórico, escolhemos ser os que se recusam a deixá-la esquecida. Você também escolheu, e por isso
seguimos juntos, desprogramando a mentira, reprogramando a consciência coletiva, mantendo viva a centelha do verdadeiro conhecimento, aqui, no holograma histórico, onde a história nunca se encerra, ela apenas se transforma. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já começou a se libertar, e uma vez que esse processo tem início, não há mais como voltar atrás. O sistema não teme armas, ele teme consciência, porque uma mente desperta, desprograma todas as outras ao seu redor, desafia as mentiras institucionalizadas e inicia uma reação em cadeia que nenhuma estrutura de controle pode deter. Continue vendo, continue sentindo, continue recusando a mentira disfarçada de normalidade, continue buscando as peças ocultas da história, porque o despertar é irreversível e você já não pertence mais à cela da ignorância programada. Se este vídeo foi importante para você, se esta mensagem tocou sua alma e te fez refletir, compartilhe. Não guarde para si o conhecimento que pode libertar outros. Envie para quem você ama, para os grupos da família, para os amigos do trabalho, para todos que você sabe que estão buscando algo maior, mesmo que eles ainda não tenham percebido e se sentirem em seu coração que pode contribuir para que este trabalho continue. Faça isso com a certeza de que estará apoiando um movimento livre, independente e comprometido com a verdade. O canal está aqui por você e com seu apoio, podemos continuar investindo em novos equipamentos, em mais pesquisa, em novas formas de entregar conteúdos cada vez mais profundos, impactantes e necessários. Apoios podem ser feitos via Super Thanks aqui no YouTube, PayPal, francisvalad@hotmail.com, chave Pix, francis.valad@gmail.com, ou adquirindo os produtos da nossa loja oficial com estampas exclusivas da série Anunnaki e outros temas do canal. Não é caridade, é colaboração consciente, é resistência, é posicionamento, porque neste mundo cuidadosamente programado para nos manter distraídos, desinformados e divididos, despertar é o mais sublime ato de resistência. Você já despertou e não está sozinho. Holograma histórico, decodificando o passado, unindo peças, quebrando barreiras, desafiando o silêncio imposto, porque o amor é o que transcende a história. E a busca pela verdade é o mais alto ato de amor que podemos oferecer a nós mesmos e ao próximo.